Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 1. Como é um capítulo curto, iremos ler ele todo, que é do versículo 1 ao versículo 6. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Aqui, propriamente, meu irmão e minha irmã, vem nos trazer a respeito de dois caminhos: o caminho do Senhor ou o caminho do mundo. O caminho dos justos, daqueles que andam com o Senhor, ou daqueles que não querem saber do Senhor. Não tem uma terceira opção, meu irmão e minha irmã. Vai chegar um momento, e está sendo propriamente agora, que você tem que se decidir. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Por isso a palavra nos traz: ou você é quente, ou você é frio. Se continuar morno, o Senhor te vomitará. Eu propriamente trilhei o caminho aqui dos ímpios durante muito tempo. E eu falo para você, esse caminho do mundo, ele só tem um sentido, e é para baixo. Aonde muitas vezes tentamos nos apoiar em alguma coisa, tentamos nos agarrar em alguma coisa, mas logo continuamos caindo. Muitas vezes achamos que para ser feliz, e muitas pessoas agem assim, acha que para ser feliz, para ter aqui realmente felicidade, tem que passar por inúmeras faculdades, ser isso ou ser aquilo, ter dinheiro para gastar à torto e à direito, ter bens, carro do luxo, carro do ano, uma casa luxuosa, ter roupas granfinas. Não. Ao final da vida, veremos que não levaremos nada. Exatamente nada. Só que aqui, vemos que feliz é quem está caminhando com o Senhor. Como eu falei, eu trilhei o caminho dos ímpios daqui, daqueles que não querem saber de Deus. E foi só, como eu falei anteriormente, existe um único sentido só, e é só para baixo. Não tem meio termo, meu irmão e minha irmã. Não existe terceira, quarta opção. Ou somos de Deus ou somos do mundo. Ou é tudo para Deus ou é tudo para o mundo. Não tem como eu me dividir. Ou é de Deus ou é do mundo. Ou o meu caminho tem o sentido do céu, rumo ao céu, ou o sentido para baixo, rumo aos infernos, se eu não me reabilitar, se eu não reconhecer que eu preciso de mudança. E foi nesse sentido aqui, indo ladeira abaixo, que eu reconheci que eu precisava de ajuda, e essa ajuda não viria mais de ninguém a não ser de Deus. Há uma grande diferença aqui, e quem segue e quem não segue é o Senhor. Propriamente, aqui no versículo 2 e 3 nos traz daquele que anda com o Senhor. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. É fácil caminhar com o Senhor? Não, não é fácil. Não seremos aqui poupados também de percas, tribulações, né? Pessoas que irão nos fazer mal, não. Mas caminhando com o Senhor, Ele nos dá todos os meios de seguir em frente. É um caminho de renúncia. Não é proibido ter, em hipótese alguma, mas eu não posso deixar que aquilo que eu tenho tome o centro da minha vida, o lugar de Deus, o lugar da Santíssima Trindade, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Aí sim, quando eu tiro, deixo alguma coisa tomar conta da minha vida, o centro, eu tirando Deus,
eu deixo de caminhar com ele e caminho aqui com os ímpios. Então, meu irmão e minha irmã, saiba que por mais que você tenha, por mais que você tenha títulos, por mais que você seja até um juiz aí poderoso, perante a Deus, não somos nada. Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas há diferença, sim, em quem o segue e quem não o segue. Não ache que os status que você tem servirá de alguma coisa. No dia da sua morte, você poderá ter uma sala repleta de coroas, né, de flores no dia da sua morte. Só para lembrar o quê? Mas e Deus? E depois você vai passar a sua eternidade aonde? É isso que temos que pensar, meu irmão e minha irmã. Por isso o Senhor nos traz, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ladrão, né, a traça corrói e o ladrão rouba. Ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça corrói nem o ladrão rouba. E o Senhor continua nos trazendo pela palavra. Do que vale ganhar o mundo inteiro e chegar ao final, perder a própria vida? E essa perca é para onde? Para os infernos. Não existe terceiro caminho, não existe outra opção, meu irmão e minha irmã. Ou vamos sentido ao céu, ou é aos infernos. Aqui propriamente o Senhor nos traz, né? A respeito aqui do versículo 4 e 5, de quem não segue. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos, né? Ou seja, vai chegar no dia do juízo final, que será recolhido, né, quem serve a Deus, e será disperso quem não serve a Deus. Há uma grande diferença. Por isso nos traz aqui o livro de Malaquias, no capítulo 3, né? Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, dos versículos 18 ao 21. Então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Porque eis que vem o dia que queima como um forno. Todos os arrogantes e todos aqueles que praticam a iniquidade serão como palha. O dia que vem os queimará, disse Yahvé dos exércitos, de modo que não lhes restará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol de justiça, que tem a cura em seus raios. Vós saireis e saltareis como bezerros de engorda. Pisarei os ímpios, pois eles serão poeira debaixo da sola de vossos pés. No dia em que eu agir, disse Yahvé dos exércitos. Foi como eu falei aqui, né? Quando não seguimos ao Senhor, temos um único sentido na vida que é para baixo. Por isso nos traz aqui, né, que assim, de modo que não lhes restará nem raiz, nem ramo. Não tem onde se apoiar, meu irmão e minha irmã. O caminho do mundo dos ímpios é o caminho de muitas vezes falsidades. Amizades que querem ali saber o que você tem para oferecer. Enquanto você está ali oferecendo, está dando, você é recheado de amigos. Mas quando lhe falta, os amigos falam, e aí, como tá? Ah, não, depois eu vou aí, eu não vou mais, e começam a se dispersar, procurando outro e procurando outra, aonde eles possam se agarrar e obter benefícios e aqui, obter aqui, muitas vezes, a ganância em cima do outro. Temos que ter cuidado. O Senhor traz muito forte ao meu coração neste momento, que tem muitos irmãos e irmãs que estão desse jeito aqui, perdidos, sem saber que caminho seguir. Estão aqui numa mornidão, um pouco de Deus, um pouco do mundo. Hoje eu sou de Deus, hoje eu sou do mundo. Hoje eu quero ficar com os que seguem a Deus, hoje eu quero ficar com os que seguem o mundo. É preciso, meu irmão e minha irmã, ter violência. Por isso, a palavra nos traz. Desde o tempo de João Batista até hoje, a palavra ainda nos fala assim, até hoje,
O reino dos céus é dos violentos. E quem herda o reino do céu é aqueles que praticam a violência. E qual é essa violência? É a renúncia, meu irmão e minha irmã. A maior luta que temos é a renúncia. Pois renunciar a nós é a parte mais difícil. Há uma condição para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E ele traz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. E a renunciar a nós é renunciar a tudo. Nossos desejos, muitas vezes desagrados, aos pensamentos e a luta diária e constante contra a nossa mentalidade. Muitas vezes que quer se corromper pelo homem velho, pela mulher velha, que gostava dos prazeres do mundo. Então, meu irmão e minha irmã, naquilo que o Senhor ministra muito forte para mim, você precisa se decidir. Pois se continuar desse jeito, quente, achando que está quente, está frio, mas não, você está morno. E a palavra nos traz, ou você é quente ou você é frio. Se continuar morno, o Senhor te vomita. Eu sei que muitas vezes dá vontade de se dividir em dois, ser de Deus e ser do mundo, mas não dá. O céu não compactua com isso, Deus não compactua. Só existe dois caminhos, meu irmão e minha irmã. Ou do céu ou do inferno. Não tem terceira opção. Então, para isso, você precisa tomar uma decisão na sua vida. E não é mediante aos outros, é uma decisão individual. Pois o julgamento é individual. Mas tanto aqui, no livro de Salmos, como no livro de Malaquias, nos traz que há uma grande e larga diferença em quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Quem serve a Deus anseia os reinos do céu, a morada celeste, pois sabe que daqui não levaremos nada. Nem nome, nem status, nem fama, nem dinheiro, nem bens, nem carro, nem cargos, nem nada. Enquanto muitos outros aqui se vangloriam por ser muitas vezes um juiz de renome ou coisa parecida, por ter formação nisso, formação daquilo, pós nisso, pós aquilo, você só está criando cargos à vista dos outros. Para Deus, não há acepção de pessoas. Deus nos trata igualmente. Só que a grande diferença aí que está: quem o serve e quem não o serve. Então reflita, meu irmão e minha irmã. Você tem que saber para onde você quer passar o resto da sua vida. Não nessa vida, mas após. Se você anseia os reinos do céu, uma morada que está preparada para você, ou se quer ir pagar um alto preço nos infernos. A escolha é sua. Escolha o caminho do Senhor. Escolha renunciar-se a cada dia. É difícil, mas não é impossível. Quando estamos com o Senhor, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. O Senhor sempre nos dará os meios de sair de toda e qualquer situação que queira nos corromper, que queira nos levar a pecar. A Virgem Santíssima aqui também nos envolve em teu manto sagrado e nos dá todo o caminho aqui a seguir em frente. Não pare, não desista, siga em frente, continue lutando, meu irmão e minha irmã. Não é proibido ter, mas que tudo que você tenha, por maior quantidade que seja, não te corrompa. Não te faça aqui querer ser aqui superior a ninguém. Porque para irmos a Deus, precisamos nos ajoelhar e nos humilhar. Lembremos da mulher do fluxo de sangue. Gastou tudo e não resolveu o problema. Mas quando ela se humilhou, se rastejou perante a Jesus, foi curada. E assim é muitos irmãos e irmãs. O dinheiro não vai fazer com que você viva para sempre. E ele pode muitas vezes comprar o seu remédio, mas ele não salva a tua alma. Só Jesus, só Deus, só Espírito Santo, só a Virgem Santíssima nos conduz aqui verdadeiramente a uma salvação eterna, pagando preço a cada dia. Reflita, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe e te guarde.